Eu quero pedir para você abrir em Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 18. Quem está feliz de estar na casa do Senhor aqui? Amém? Que bênção, né? Romanos capítulo 4, versículo 18, diz assim. Do 18 até o 21. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Abaixa sua cabeça, por favor. Pai querido, nós nos colocamos diante da tua presença, na tua casa, e nós, Senhor, pedimos que o Senhor esteja trazendo ao nosso coração a tua palavra, o conhecimento, a clareza, que nós possamos, Senhor, sair daqui cheios da tua presença, que nós possamos, Senhor, levar algo de especial conosco, porque a sua palavra edifica, e nós sabemos, Pai, que nós sairemos daqui, Pai, cheios em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Eu quero pedir, que eficiência, eu ia pedir para colocar um fundinho musical, mas já colocaram. Glória a Deus. Queridos, lá em Romanos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Romanos capítulo 4. E ali, em outra versão, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. E eu queria dizer para você, crer contra a esperança. Quando eu li aqui nesse versículo, crer contra a esperança, né? Que ele diz aqui no versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, eu queria entender o que falava isso. E daí eu fui procurar. Crer contra a esperança é crer que o impossível pode ser realizado. Quantas vezes, né, nós cremos contra a esperança? Então eu quero acreditar que hoje você vai crer contra a esperança. É crer que o impossível pode ser realizado. E muitas vezes, ou quantas coisas na nossa vida humana, na nossa vida pessoal, nós cremos que não tem possível, que não pode acontecer. Quantas coisas na nossa vida de saúde profissional, quantas coisas que a gente não acredita, que a gente acha que nunca vai acontecer. E eu quero convidar você aqui hoje para você crer contra a esperança. Para que você acredite que o impossível pode ser realizado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o Deus, o Pai que nós cremos e acreditamos. Amém? A vida de Abraão com Deus, queridos, vai nos ensinar que a espera pode ser um tônico para a nossa alma. Quem era criança aqui já tomou aquele biotônico Fontoura? A minha mãe fazia aquele biotônico e colocava ovo de pato. De vocês também? Por isso que eu sou forte hoje. Então, o tônico é o que nos dá energia. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, né? Essa passagem aqui.
E essa passagem, ela nos ensina que esperar pode ser um tônico. E eu sei que muitas vezes o esperar nos causa uma angústia, nos causa um incômodo, né? Por quê? Porque hoje, queridos, nós vivemos no tempo do imediatismo. Tudo nós queremos não é para hoje, nós queremos para ontem, né? Abraão é constituído pai de muitas nações, sem ter sequer um descendente. Como assim? Pai de muitas nações e ele não tinha um descendente sequer. Ele tinha 75 anos e ele não tinha filhos. A sua mulher era estéril. E seu nome, Abrão, significa o quê? Grande pai. Mas pai de quem? Se a sua mulher era estéril. Eu imagino, queridos, o constrangimento deles. Chega lá, oi Abrão, tudo bem? E aí, como que vai, grande pai? Pai de quem? Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas que grande pai você é então? Os anos se passaram. E Deus resolve mudar o seu nome para Abraão, pai de muitas nações. Só que ele não tinha filhos ainda. E o filho da promessa não tinha nascido, queridos. Só que Abraão, ele vivenciava muitos problemas. E um deles era que a sua mulher era estéril. E a idade dele também era muito avançada. E eu quero dizer para você, talvez aqui hoje, você passe pela angústia de Sara, com a idade avançada, e ela não via né, uma luz no fim do túnel. Ela não conseguia, né, ver a solução do seu problema, que na realidade naquele momento era ter um filho, para que se cumprisse a promessa. E quantas vezes, querido, nós também somos tomados pela angústia de algum problema que nós não vemos, aos olhos humanos, solução. Só que quando nós cremos no Deus do impossível, nós sabemos que pode tudo se tornar possível. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Só que nós crentes, muitas vezes dentro da igreja, nós entramos num estado de comodismo. Eu digo crente dentro da igreja, só que qualquer pessoa, em qualquer situação, seja no seu trabalho, a pessoa pode entrar num estado que se chama comodismo. E hoje, eu posso dizer que nós temos tantas coisas que, quando nós éramos crianças, nós não tínhamos. Hoje as coisas vêm para nós com tanta facilidade, para os nossos filhos tanta facilidade, e nós não somos muitas vezes gratos por tudo que nós temos. Então, queridos, quando a gente vê que lá na nossa época de criança, a gente precisava tomar um biotônico para ficar fortinho, que bolo de aniversário era só no dia no dia do aniversário mesmo, que comer um porco assado era só no Natal. E hoje a gente vê tantas coisas e a gente não é grato. E a gente sempre quer mais. E a gente entra no estado de comodismo. Eu vou ficar aqui. A minha vida não está boa, está razoável, mas está indo. Está tudo bem dentro do conforme. Fica acomodado. E a gente não pode se acomodar. Principalmente quando a gente tem uma direção do Senhor, a gente está dentro da igreja, a gente precisa ser avivado. Porque senão a gente acha que tudo pode, tudo é normal. Sabe, querido, talvez você está aqui hoje e talvez você está angustiado por alguma situação da sua vida. Eu não sei. Se eu pudesse olhar aqui agora e olhar um balãozinho na cabeça de cada um, e se eu conseguisse ler o que você está pensando aqui, eu imagino quantas coisas que sairiam, que seriam uma diferente da outra. Qual que é o desejo de cada um e qual que é a angústia de cada um. Talvez você gostaria muito que o seu marido estivesse aqui convertido.
Talvez você gostaria muito que o seu filho estivesse aqui fazendo a obra do Senhor. Talvez hoje você precisa muito de um trabalho, de uma porta aberta. Quantas coisas te angustiam nesta noite? Mas você está no lugar certo, quero te dizer. Você está no lugar certo, porque aqui é o Deus do impossível, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. É o Senhor que vai abrir a porta para você. E é o Senhor que vai trazer o seu filho, é o Senhor que vai trazer o seu marido. Só que nós temos que ter paciência. Assim como teve Abraão e Sara. Então Abraão tem 100 anos quando Isaac nasceu. Sara não acreditava mais. Quando o anjo apareceu para ela, sabe o que ela fez? Ela riu. Ela riu. Ela riu com incredulidade. E Deus disse assim, ele vai se chamar Isaac. Sabe por quê? Porque Isaac significa riso. O bom senso dizia assim, é impossível. A razão dizia, não pode engravidar. A medicina pode dizer, não existe solução para você. Mas a fé no Deus que nós cremos diz que tudo é possível ao que crê. Quantas coisas que você vê, que você acha que não é possível, querido. Mas eu quero dizer, para o Deus que você serve, para o Deus que você crê, para o Deus que você aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, é o Deus que pode todas as coisas. E se você está pensando, para o meu caso não tem solução, eu quero dizer que Ele é especialista nesse caso. O Senhor é especialista nesses casos que não tem solução. Sabe para quê? Para que o nome dEle seja engrandecido. Aleluia. Abraão, queridos, esperou 25 anos. Será que nós teríamos a capacidade de esperar 25 anos? Esperar por uma causa 25 anos? Às vezes você pode falar assim, Lanúcia, o meu caso está quase igual. Está quase 25 anos. Não tem problema. Pode ser 25, pode ser 30, pode ser 35, mas espera no Deus do impossível, porque Deus ele faz as coisas no tempo certo e não é no nosso tempo. Não é no nosso imediatismo. Eu quero agora, porque nós não entendemos muitas coisas. Mas ele acreditava que a promessa de Deus não podia falhar. Lá no versículo 20 e 21, diz assim: não precisa abrir. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Quantas vezes nós vemos que a situação está tão complicada, e o que a gente faz? A gente esmurece, a gente duvida. E olha o que ele fez. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. É fácil? É fácil, querido. Ao invés dele esmorecer, o que ele fez? Foi fortificado na fé, dando o quê? Glória a Deus. Seja na adversidade, na situação que te aflige nesta noite, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. A chegada de Isaac, queridos, foi tão fantástica na vida dessa família, foi tão esperada, que sabe o que aconteceu quando ele desmamou? Eles deram um banquete. Alguém aqui deu um banquete no desmame do seu filho? Eles deram um banquete quando Isaac desmamou. Olha só. Lá em Gênesis 21, 8. E um dia Deus diz assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, vai ao Monte Moriá e oferece o teu filho a mim em holocausto. Abraão pode ter pensado assim: acho que eu estou vendo uma visão, isso não é de Deus não. Esse negócio não é de Deus. Senhor, o Senhor me dá um mês para eu orar, para ver se é confirmação. Imagina. Um filho tão esperado. E ele recebe essa mensagem.
Naquela noite, então, Abraão levantou de madrugada, rachou a lenha, chamou os seus servos e levou o menino ao monte. Como que você acha que estavam as emoções desse pai? Feliz? Alegre? De levar o seu filho? Foram 3 dias de viagem. Vocês imaginam como que esse adolescente foi nessa viagem com seu pai? Você acha que ele foi triste, chorando? Ele não sabia dos detalhes. Ele foi alegre, talvez achando que seria a tal emancipação. Que seria? Esse adolescente pensou. E a mãe dele lá em casa. E o pai devia olhar pensando no filho como: filho, você não sabe o que eu estou fazendo. Que situação, queridos. Imagine, se coloque nesse momento no lugar de Abraão. E depois de 3 dias, então, Abraão disse para os 2 moços: agora vocês ficam aí, eu vou subir e eu e meu filho nós vamos adorar. Nós vamos adorar o Senhor e depois a gente volta. Sabe por quê? Porque Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Por isso que ele falou dessa forma. Aí o menino disse assim: pai, mas aqui está o cutelo, está a lenha, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão falou: filho, Deus vai prover o sacrifício em seu lugar. E eu quero dizer para você, querido, Deus vai prover todas as coisas que te afligem nessa noite. Deus vai prover. Deus conhece o teu coração. E a Vitória disse aqui no começo, que se você buscar de todo o teu coração, também não é assim, né, de mão beijada. Eu não faço a minha parte e quero a parte do Senhor. Não. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa buscar o Senhor de todo o coração. Havia um substituto para o Isaac, porque Deus não queria o sacrifício de Isaac. Você sabe o que ele queria, queridos? O amor de Abraão. Ele via paciência em Abraão, para acreditar e esperar que as promessas fossem cumpridas. Será que será que eu teria a capacidade de crer em Deus desse jeito? De levar o nosso filho. Parece brincadeira, mas é sério. Eu quero que você tenha paciência, que Deus está no controle. Mesmo quando parece tudo contraditório, Deus está no controle da sua vida. Eu quero que você, por 1 segundo, feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida, mesmo que pareça contraditório. Amém? Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus do impossível. Sabe, queridos, quando a gente vê um filho doente, quando a gente fica doente, quando a gente pega a Covid, quando a gente vê alguém machucado, a gente se desespera, não é? Quantas vezes a gente não se controla, a hora que a gente percebe, a gente já está alvoroçado, angustiado, preocupado, né? Quantas vezes? Só que eu quero dizer para você, que quem tem paciência, crê que Deus está no controle. E a gente precisa exercitar isso. Eu me recordo como se fosse hoje. Eu estava com Covid, eu passei bem mal. Lá no começo. 2, 3 anos atrás, quase. E daí, eu estava tão mal que eu liguei no atendimento Covid, o Carlos que me atendeu. É Deus. E daí eu mandei mensagem para o pastor Veronese. E daí o pastor Veronese falava: mantenha firme,
mantenha firme, tenha fé. E é isso, a gente precisa ter fé, a gente precisa manter o foco. Se a gente olhar para as adversidades, a gente esmorece, a gente cai, a gente precisa olhar para o Senhor. Eu já contei esse testemunho aqui, eu não vou contar de novo. Mas, só um detalhe. Eu queria ter filho e eu não conseguia ter filho, porque eu tinha endometriose. E eu demorei mais de 10 anos para ter filho. E daí um dia, lá na outra igreja, a gente estava no final de um culto. E o pastor Marcos estava finalizando o culto e orando pelas pessoas aqui na frente. E eu estava chorando bastante. Porque só sabe o que é não conseguir engravidar quem passa por isso. E daí ele disse para mim: creia no Senhor, que o Senhor vai cumprir a promessa na sua vida. E daí que eu chorava mais. E o meu milagre chegou. Só que eu esperei mais de 10 anos. Eu vou dizer para vocês que não foi fácil. Tinha dias que a gente se lamenta, tem dias que a gente chora, tem dias que a gente esmorece. Mas depois a gente levanta a cabeça e a gente crê. E a gente vê uma luz no fim do túnel e a gente não desiste. Porque a gente crê no Deus do impossível. No livro de profeta Joel está escrito que quando Deus derrama do teu espírito, os velhos sonharão. Muitos vivem do passado, contam as memórias, ficam olhando para trás e vivendo do passado. Mas com Deus você olha para frente. Você tem sonhos e projetos para serem realizados. Quero dizer, querido, que não fica olhando para o passado, porque a hora que você percebeu, o teu presente já passou. E quantas vezes a gente fica se lamentando pelo passado. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter andado assim. Quero dizer para você, não se lamente. Levante a cabeça, olha para frente, porque o Senhor tem planos e tem projetos para nós no futuro e no presente. Enquanto eu fico me lamentando, eu estou perdendo o meu tempo. Eu não estou ganhando nada com isso. Já foi, já passou. Eu preciso crer que Deus tem algo melhor para mim lá na frente. Deus pode começar um projeto novo na sua vida e através da sua vida, porque você pode esperar até mesmo contra a esperança. Amém, queridos? Talvez uma das maiores dificuldades do seu coração é esperar. Nossa paciência é curta. E queremos tudo o que acontece no nosso jeito. Por que hoje tem tanto fast food, drive-thru? Porque a gente não tem muitas vezes paciência de pedir um alimento, uma refeição num restaurante e sentar para comer. É mais fácil pedir, já ligar e já pedir. Quantas vezes a gente faz isso lá em casa? Às vezes a gente até senta lá para comer, mas a gente já antecipa. Eu já vou fazer o meu pedido para a hora que chegar e já estiver pronto. Por quê? Nós vivemos a época, o momento do imediatismo. A gente quer tudo agora, do nosso jeito. E eu quero dizer para você que Deus não entra na época do imediatismo. Porque Deus tem tempo para todas as coisas. E quantas vezes eu quero que seja do meu jeito agora, porque eu acho que é o melhor. Mas quem rege a nossa vida não sou eu, como diz a Vitória. É o Senhor Jesus. Então Deus não vai entrar no seu imediatismo. Senhor, eu preciso para hoje. Eu preciso para amanhã. Senhor, eu preciso urgente. É o seu urgente. Mas eu não sei se é o tempo do Senhor. Quantas vezes eu quero agora, mas eu não sei se é o momento do Senhor. Se é o que Deus tem preparado para mim. Muitas vezes nós não temos paciência de esperar um dia
um mês, um ano. Mas Abraão esperou 25 anos. E eu quero falar para vocês um fato que aconteceu na França. Um homem tinha um filho com uma doença rara, uma doença incurável na época. E ele vivia numa vida vegetativa, o seu filho. Até que o pai decidiu aplicar eutanásia no seu filho. Sabe por quê? Porque ele cansou de ver ele sofrer. Só que quando ele retornava do cemitério, ele recebeu um telegrama de um amigo dele, um médico. E dizia assim: que descobriu com sucesso o remédio, a vacina para a doença do seu filho. Imagina, queridos. Tenta imaginar. Por isso que a ansiedade traz tantas doenças para a gente. Por isso que a ansiedade traz tantas doenças para a alma. E eu convido você a esperar no Senhor nessa noite. A se exercitar. Porque se a gente for pelo nosso eu, pelo nosso tempo, a gente não espera. A gente atropela. Só que eu quero convidar você a exercitar nesta noite. A deixar o Senhor agir no tempo do Senhor. Abraão não agiu de acordo com as pressões do imediatismo. Deus faz todas as coisas conforme a sua soberana vontade. E sabe por que muitas vezes demora, querido? Porque Ele age de forma artesanal. Tudo que você vai comprar, um produto, uma roupa, as irmãs devem saber mais do que os irmãos. Tudo que você compra que é artesanal é mais caro, é mais delicado e muitas vezes é mais bonito. Sabe por quê? Porque é feito com toda a delicadeza. Às vezes é uma peça única. E o artesanal ele é feito com uma habilidade que nem todos têm. E eu quero dizer para você que se o teu sonho, que se a tua promessa, que se o que você espera está demorando, você pode ter certeza que o Senhor está trabalhando de forma artesanal na sua vida. E muitas vezes nós não entendemos. E queremos agora. E eu quero fazer uma pergunta para você. Em quem que você está pondo a sua confiança? Em que você está colocando a sua confiança? A minha confiança eu coloco no meu marido. A minha confiança eu coloco no meu patrão. A minha confiança eu coloco na minha mãe. A minha confiança eu coloco no meu trabalho. Nós precisamos colocar a nossa confiança naquele que vivifica os mortos, naquele que chama à existência as coisas que não existem, naquele que faz com que a mulher estéril seja mãe alegre de filhos, e no Deus do impossível. Uri hamalai shurikanta hamalai shurikanta hamalaias. Uri hamalai shuri hamalai shurikanta hamalaias. Feche os seus olhos, querido. Eu imagino que muitas vezes pode estar doendo
Ou muitas vezes você pode estar descrendo e falando, eu não aguento mais esperar. Mas eu quero dizer para você que quando Deus rege a tua vida, Ele sabe o que é melhor para você. Não creia somente no teu querer. Não queira que seja da sua forma. Mas deixa o Deus do impossível direcionar e colocar o tempo certo de todas as coisas na sua vida. As coisas que te afligem nesta noite, pode continuar com seus olhos fechados, por gentileza. As coisas que te afligem nesta noite, eu peço que você coloque diante do altar do Senhor. Aquilo que te incomoda nesta noite, aquilo que você tanto pede, e você acha que está tão longe. Às vezes, você vai perder a razão agora, se você parar. Então eu peço para que você continue crendo no Deus do impossível. Que você tenha um pouquinho mais de paciência. Porque o Senhor é o provedor de todas as coisas. Ele te conhece na palma das suas mãos. Ah, se alguém tocar em você, querido, você é a menina dos olhos do Senhor. E quando você aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa entregar todos os seus problemas e lançar nos seus braços, nos braços do Senhor. Eu sei que é difícil. Quantas vezes a gente quer resolver as coisas, mas nós precisamos confiar no Deus do impossível. Não é o Deus do imediatismo. Ele não vai entrar no nosso imediatismo. Eu peço para que coloque uma música e eu quero pedir para que você se coloque de pé agora. E eu quero que você ouve essa música, querido. Provavelmente você não vai saber cantar. Mas que você ouve a letra dela. E que você se entregue e confia. Se você quiser orar agora, você ora. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Eu quero que você fique à vontade. Assim como o Senhor falou comigo nessa palavra, eu quero que o Senhor toque o seu coração. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te comoves assim dentro em mim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te comoves assim dentro em mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Como ser bramar pelas correntes das águas, suspira minha alma por ti. Ó Deus, minha alma tem sede de ti. Quando eu entrarei em tua presença e me apresentarei perante a ti, ó Deus, meu Deus, as lágrimas que caem de sofrimento
pois me questionam, sempre questionam. Aonde está o teu Deus? Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Não vou questionar, mas vou dizer pra mim: aquieta minha alma, louvarei a Deus mesmo assim. Se estiver difícil, um caso complicado, eu olharei pro monte, o meu socorro vem do alto. Não vou questionar, mas vou dizer pra mim: aquieta minha alma, pois louvarei mesmo assim. Se estiver difícil, Muitos vão questionar, querido, onde está o teu Deus? Não tem problema, deixa eles questionar, mas depois eles vão ver a obra do Senhor por completa na sua vida. Eu quero convidar você a orar agora, entregar todos os seus problemas, todas as suas angústias diante do Senhor e confiar e ter um pouquinho mais de paciência. Vamos orar, Deus. Pai querido e celestial, nós queremos, Senhor, entregar diante do teu altar tudo aquilo que aflige a tua igreja nesta noite, tudo aquilo, Senhor, que tira, Senhor, que tira toda gratidão, Senhor, que deixa as pessoas ansiosas. Nós queremos agora pedir para que o Senhor esteja abençoando, Pai, esteja, Senhor, colocando calmaria no coração dos meus irmãos, Pai. Eu não sei, Senhor, se seja problema de saúde, seja algum problema, Senhor, conjugal, seja algum problema, Senhor, familiar, seja algum problema, Senhor, no seu trabalho profissional, mas eu creio que o Senhor é o Senhor dos senhores e o Senhor conhece todas as coisas. Nós sabemos, Pai, que quantas coisas estão ocultas aos nossos olhos, mas nós sabemos, Pai, que diante do Senhor nada fica oculto, tudo, Senhor, fica claro. E nós pedimos que o Senhor esteja visitando a cada família, visitando cada filho, cada marido, em nome de Jesus, cada mãe, cada enfermo nesse momento. Visita, Senhor, as pessoas que estão, Senhor, assistindo a palavra, Senhor, pelas redes sociais. Que o Teu Espírito Santo esteja dando, Senhor, tranquilidade. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, dando calmaria. E que nós possamos saber e confiar que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Que o Senhor tem o tempo para todas as coisas. E nós sabemos que o Senhor jamais vai entrar no nosso imediatismo. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o controle de tudo. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, querido, ao Deus. Aleluia. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.